Oi, esse é o Pod Odonto, podcast construído pelo Grupo 1 da Turma de Saúde Coletiva em Odontologia. O nosso grupo é composto por Thalita Sarmento, Tainá Fernandes, Gabriel Borges, Amanda Inês e eu, a quem vos falo, Alana Kelly. O objetivo do nosso trabalho é abordar o conceito de cidadania relacionado à saúde como direito e como um conceito ampliado, tendo em foco as comunidades quilombolas, ressaltando as dificuldades e benefícios dessa diante da efetivação das políticas públicas. Bem, precisamos entender o que é cidadania, e tradicionalmente ela é entendida como um conjunto de direitos e deveres que um sujeito possui na sociedade da qual faz parte. De uma maneira geral, podemos apontar algumas características, como a universalidade, a territorialização, a individualização e a índole estatal nacional, como Adrian Guza Lavalle, professor do Departamento de Ciência Política da USP, afirmou. Nesse sentido, a partir desse conceito e dessas características, nós podemos dizer que a nossa atual Constituição Federal é uma Constituição cidadã, devido aos direitos e deveres nela contidos. Entre esses direitos, temos o direito à saúde, que também é o tema central do nosso painel. No artigo 196 da Constituição de 1988, está escrito que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse viés, em São Paulo, Santana, em 1993, desenvolveu uma pesquisa que foi chamada O Direito à Saúde para o Exercício da Cidadania. Nele, a saúde foi estudada como um direito do cidadão que o Estado deve garantir, considerando o princípio de democratização. Esse estudo foi voltado para o direito à saúde dos idosos. Porém, nós podemos aplicar nesse trabalho, já que a ideia de Santana trouxe a saúde como um instrumento de cidadania, um direito que deve ser garantido para todos, que, no entanto, não tem sido devidamente efetivado. O conceito de saúde é considerado por Naumar de Almeida Filho como uma busca constante. É por isso que o SUS, além de ver a saúde como um direito, também pensa nos modelos de atenção e organização do sistema com o referencial da saúde em seu conceito ampliado. Esse sentido amplo vê a saúde como uma resultante das condições de alimentação, habitação, educação, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. Sendo assim, essas ideias podem gerar também grandes desigualdades nos níveis de vida. Essas desigualdades podem ser agravadas porque, mesmo a saúde sendo promulgada na Constituição brasileira como direito de todos e dever do Estado, e seu texto seja considerado até hoje uma das maiores conquistas dos movimentos sociais, a organização dos serviços de saúde não parece estar preparados política e tecnicamente para repensar algumas práticas. Logo, vamos conferir como é que a saúde e a cidadania têm sido promovidos e garantidos para os povos quilombolas. Então, como voltamos nosso tema para a questão da saúde nas comunidades quilombolas, é importante contextualizar o que é o quilombo. Quilombos são antigas comunidades de escravos fugidos. Começaram por volta do século XVI e XVII a abrigar não só escravos negros, como também mestiços, indígenas, homens e mulheres brancas que viviam em situação de extrema pobreza. E lá perpetuaram e perpetuam sua cultura e costumes até hoje. Voltando para a questão da saúde, fizemos um estudo baseado em um artigo chamado Determinação Social da Saúde numa comunidade quilombola. Esse artigo aborda que para os quilombolas, especialmente para os quilombolas da comunidade do Castanho, em Pernambuco, saúde vai muito além do básico, saneamento, acesso a hospitais, tratamento de doenças, etc. Ser saudável para eles e viver dignamente inclui a luta pelo território, que é garantida pela Constituição, mas sabe-se que nem sempre é cumprida na prática, e é algo extremamente importante para eles, visto que seus ancestrais viveram lá há tanto tempo e é lá que cultivam a terra e perpetuam seus costumes. Além disso, o combate ao racismo, que infelizmente é algo tão corriqueiro. E, por fim, a defesa da cultura, que diz respeito aos costumes e ensinamentos antigos, como o uso de plantas medicinais, por exemplo. Sobre a não garantia do direito à saúde, é importante ressaltar que a população quilombola sempre lutou pelo exercício pleno da cidadania.
e principalmente pela equidade na saúde. Mas não é novidade para ninguém que a população negra, de modo geral, nunca foi prioridade do Estado no que se refere à garantia dos direitos do cidadão. E no caso das comunidades quilombolas, isso é ainda mais grave, porque além do racismo institucional, ainda há a invisibilidade social resultante de uma perseguição e exclusão histórica no nosso país. E toda essa realidade de vulnerabilidade contribui fortemente para a privação do acesso a serviços de saúde nesses locais. Somado a isso, ainda há a localização geográfica desfavorável dos quilombos, que são em sua maioria afastados das grandes cidades, o que torna ainda mais difícil a garantia do direito à saúde, já que, para ter acesso a consultas, essas pessoas precisam se deslocar até as cidades que possuem instalações apropriadas para o atendimento médico, já que o Estado muitas vezes não oferta esses serviços nos próprios quilombos. E quando oferta, nem sempre há equipamentos necessários, e isso acaba decaindo a qualidade daquele atendimento. Porque, por exemplo, um profissional como um cirurgião dentista precisa de todo um aparato instrumental para conseguir fazer uma consulta adequada. E sem o compromisso governamental na instalação desses equipamentos, o atendimento a essa população se torna praticamente inviável ou acaba sendo feito de forma muito precária. Além disso, é importante ressaltar que esses grupos ainda sofrem diariamente com os conflitos fundiários que impossibilitam a titulação dos territórios quilombolas, o que muitas vezes resulta no impedimento da implantação de políticas públicas voltadas à saúde. Essas políticas públicas contribuem com o fortalecimento de processos protetores à saúde nas comunidades quilombolas. Temos como exemplo o Programa Brasil Quilombola e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que colaboram com o fortalecimento dessas formas de cuidado nos territórios quilombolas. O Programa de Saúde da População Negra se deu início na década de 1980, tendo como protagonistas os ativistas do movimento social negro e pesquisadores da área. Essa política tem o intuito de concretizar os propósitos do SUS no combate ao racismo em saúde e à discriminação nas instituições de serviço. O Programa Brasil Quilombola, por sua vez, lança formas de organização em comunidades ao buscar auxiliar e a regularização de serviços essenciais, inclusive serviços relacionados à saúde. É importante falar também que o acesso à rede de serviços de saúde é facilitado pela unidade de saúde da família. Porém, muitos dos moradores não têm seus problemas de saúde resolvidos. Isso está relacionado a não possuírem vínculo com os profissionais, existindo ainda relatos de racismo institucional presente na unidade de saúde, o que contribui para as desigualdades raciais, interferindo negativamente no processo saúde, doença, cuidado na comunidade. Além disso, práticas tradicionais em saúde desenvolvidas na comunidade quilombola muitas vezes não são respeitadas pelos profissionais, que as negam e ainda criticam o seu uso. A formação e a prática desses profissionais tem como foco a doença e não o paciente como sujeito. Dessa forma, se respeita a cultura e os costumes quilombolas. A grande problemática, portanto, está em oferecer saúde integral combinada com a manutenção das crenças e as tradições desses grupos. Observa-se também que são escassas na literatura as pesquisas envolvendo a temática e as condições bucais dos quilombolas. Há a existência comunitária de demandas odontológicas que precisa de assistência profissional. Concluo assim que perante a lei, os quilombolas possuem diversos direitos, dentre estes o direito à saúde. Todavia, materialmente, poucos de seus direitos são efetivados. Assim, com toda a conturbação em relação à assistência básica do Sistema Único de Saúde e a escassez ou ineficácia das políticas públicas que estão voltadas às comunidades quilombolas, anteriormente citadas, os impactos gerados nessas comunidades são gritantes. A falta de assistência à saúde e ao saneamento, por exemplo, vai agravar ainda mais o quadro de doenças já existentes nessas comunidades e corroborar para o surgimento de novas infecções. A falta de conhecimento, por exemplo, vai ser um dos motivadores para o agravamento de uma das doenças mais comuns, segundo a literatura, nessas comunidades, que é a hipertensão. Ao mesmo tempo que as condições precárias do saneamento básico, a água adquirida em açudes e a falta de estrutura e as condições sanitárias e o acesso contínuo à assistência básica de saúde vão desencadear a presença de algumas parasitoses,
diarreias frequentes, principalmente em crianças. E toda essa precariedade acaba afetando o estado nutricional dos moradores, sobretudo das crianças que residem nessas comunidades, as funções cognitivas e o crescimento dessas crianças, não só em comprimento, mas também em diversos âmbitos da vida desses remanescentes. Contudo, para amenizar a assistência básica precária, essas comunidades normalmente acabam se apropriando das eficácias, de algumas plantas medicinais para fazer chás, sumos, banhos e remédios caseiros. Esses conhecimentos sobre essas plantas acabam se perpetuando de geração em geração, o que faz com que esses conhecimentos acabassem sendo incorporados pela comunidade quilombola como um patrimônio imaterial dessas comunidades. No entanto, é também um indicativo de que esses povos são colocados à margem da sociedade durante a história e, consequentemente, tiveram que buscar recursos próprios através do convívio com a natureza para acabar tratando e se prevenindo de algumas enfermidades. Assim, a gente consegue perceber que a cidadania, ou seja, o direito dessas comunidades, são comprometidos, principalmente o direito à saúde. E aí a gente consegue perceber que o direito não é de todos, e a saúde também não é universal, como está previsto em um dos pilares do SUS, já que não há o pleno acesso aos serviços públicos de saúde e de qualidade para essa parcela social. Esse foi o Podiodonto. O link para as referências que usamos está na descrição. Obrigada pela atenção.